costumo falar, para quem não conhece fachada ventilada, para quem a gente não trabalhou com fachada ventilada, uma premissa assim é que quem é a construtora que trabalha com fachada ventilada, ela não volta para a fachada aderida. Bom dia. Como os outros aqui, eu vou pular a parte da apresentação. Bom, todos aqui apresentaram números e problemas que a gente está enfrentando na construção civil. Eu vou para uma linha mais do que a gente consegue fazer hoje na prática para buscar uma melhoria dessa produtividade. Tá? E assim, a gente começa pensando qual é o papel que a indústria pode fazer, pode somar com as construtoras e com a gente, né, os detentores de mão de obra, né, os subempreiteiros, para que a gente possa fazer o aumento dessa produtividade. Então a gente já sabe que o problema da mão de obra, o problema da construção civil não é a mão de obra, a gente não é o material, perdão, é a mão de obra, né? Então, sabendo comprar com antecedência, né, como a gente tinha falado lá atrás, Márcio, que o processo de suprimentos ele precisa ser planejado, assim como a obra, comprando no momento certo, o material não é problema. Nós temos o problema da escassez da mão de obra. E a indústria, no nosso caso, né, que é o exemplo que a gente tem, a indústria cerâmica, ela pensou mais numa questão de qual é o papel dela, como ela pode fazer para poder melhorar isso. E o papel e a solução encontrada foi de utilizar sistemistas que possam apresentar soluções industrializadas e aumentar a produtividade do canteiro. E aí foi assim que nasceu a aliança comercial entre a Tecnofaz e a Porto Belo. Hoje nós temos a detenção do sistema no Brasil, que é um sistema que está homologado junto à Porto Belo, e a gente atende o Brasil inteiro junto com a Porto Belo. E aí por que a gente tem esse processo, né? Eu costumo falar, para quem não conhece fachada ventilada, para quem a gente não trabalhou com fachada ventilada, uma premissa assim é que quem é a construtora que trabalha com fachada ventilada, ela não volta para a fachada aderida. Raros são os casos. E aí eu vou passar aqui para vocês um pouquinho das vantagens dos sistemas de uma forma bem breve, e a gente depois na prática fala um pouquinho sobre alguns cases. Então a gente tem aqui o conforto acústico, o térmico e a economia de energia em função do afastamento que a fachada ventilada oferece e uma proteção para a alvenaria. Então a gente afasta em média 10 centímetros da fachada, isso consegue melhorar a acústica, né, que o som bate no porcelanato e reverbera. Os raios solares vão refletir ali sobre o porcelanato e não vão passar diretamente para a alvenaria, diminuindo a temperatura interna e melhorando a economia de energia. Outros 3 itens aqui são agilidade pós-chuva. O que é isso? No processo tradicional, entre o chapisco e o emboço, depois a fachada, a instalação com argamassa do porcelanato ou da cerâmica, se tiver um momento de chuva, existe um delay ali para a cura daquela parede, né, que está úmida. No caso da fachada ventilada, a gente não tem esse passo. Então a gente está sempre um momento atrás do outro. Então essa cura não existe, e a liberação mais rápida do térreo, porque como a gente não tem o chapisco e o emboço caindo na área do térreo, não tem aquele processo de limpeza o tempo todo, e a gente já consegue liberar o uso para execução. Então a gente tem o cronograma mais previsível, porque a gente não para, a gente tem um processo contínuo, a gente gera menos resíduos, e o processo é um processo acíclico. A gente consegue ter um fator de sustentabilidade, economizando aí no uso de água e com um efetivo mais reduzido no canteiro. Aqui agora eu vou passar alguns cases que são bem interessantes da gente avaliar. Esse aqui é o sistema tradicional, tá? É um sistema muito similar, para quem conhece, é uma fachada stick. Nós temos a instalação dos perfis verticais, e logo após eles entram os porcelanatos, que são os painéis que, se comparando com uma pele de vidro, são os painéis de vidro, entram fazendo acabamento, e esse é o resultado. Requadro em porcelanato, onde a gente reaproveita os cortes do porcelanato para poder fazer os requadros e diminui a geração de resíduos.
Nesse projeto, foi um projeto bem bacana, que a gente teve uma quantidade, o projeto ajudou bastante, a gente teve, entre uma janela e outra, a gente utilizava um porcelanato inteiro. No meio, um porcelanato de 40, ou seja, metade do porcelanato inteiro. Quando eu cortava, eu conseguia aproveitar para fazer o requadro de janela. E ainda assim sobraram muitas peças de 20 por 80. E ao invés de jogar esse porcelanato fora, o cliente aproveitou dentro do próprio empreendimento, usando nas áreas técnicas. Deixou de comprar a cerâmica, usou o porcelanato e não jogou o porcelanato fora. Esse aqui é um outro case, que é um retrofit recentemente entregue em Balneário Camboriú. A gente foi chamado para essa fachada para fazer o orçamento em função dessa fachada dos fundos. Essa fachada ela demorou 1 ano para ser rebocada. E aí o condomínio descobriu sobre fachada ventilada, chamou a gente conseguiu vencer a concorrência e aí fizemos a aplicação com a retirada somente das cerâmicas que estavam despacando. Aqui é a fachada pronta. Aqui é a fachada frontal e assim ficou o prédio. Então, você tem um case bem interessante. No final, eu tive uma reunião com o arquiteto e com o síndico. E aí, o que aconteceu? Valorização. Aqui tinha um imóvel que o proprietário estava há 3 anos tentando vender. Ele não vendia por 3,5 milhões. Quando a gente terminou essa fachada aqui, a frontal, isso 6 meses depois que a gente iniciou, ele conseguiu vender e vendeu por 5 milhões. Então, é uma solução rápida, segura, limpa. O condomínio não tive uma reclamação. Meu funcionário lá em Balneário Camboriú, eu aqui em São Paulo, não tive uma reclamação sobre o andamento da obra. A gente começou essa obra em janeiro, ou seja, enfrentamos Carnaval de Balneário Camboriú, 0 problema. Uma obra que não tem terreno, aqui, lá no finalzinho, ali já é rua, essa empena aqui é a rua principal de Balneário, aqui é uma rua de acesso para os outros prédios. Então a gente não teve problema nenhum com velocidade, com qualidade, e o prédio virou um prédio novo. Esse aqui é um shopping em São Roque. Esse aqui foi um case que o cliente já conhecia a fachada ventilada e ele precisava de velocidade de instalação. Não queria, aí a sugestão que a gente deu foi de não fazer alvenaria, não fazer fechamento. Então a gente fez o fechamento com uma estrutura, um perfil estrutural. A gente venceu o vão ali que tem 6 metros de altura, então a gente só tem ancoragem na estrutura em concreto armado. Fizemos a aplicação de uma manta Tyvek e na parte interna, cada proprietário, quando ia fazer a locação, ele fazia o fechamento interno com isso, todas as observações dentro do manual do cliente. Enfim, a gente conseguiu fechar o prédio com velocidade, deu a entrega do projeto e com um sistema com uma velocidade bem grande. Aqui é o resultado. Esse também é bem interessante. Bom, a gente tem um cliente que é um cliente corriqueiro nosso, que é a Multiplan. A Multiplan já assumiu fachada ventilada como a solução definitiva para todas as fachadas deles. Então, todas as fachadas, tanto de prédios novos quanto de retrofit, são feitos com fachada ventilada. E esse aqui é o Shopping New York, lá na Barra da Tijuca, no Rio. E aqui o arquiteto queria trazer uma pegada nova-iorquina e projetou, né, com tijolinhos. E aí, o que a Multiplan fez? Pediu para que a gente desenvolvesse um sistema que fosse possível fazer a instalação do tijolinho em fachada ventilada. Então a gente desenvolveu esse sistema, que é um quadro unitizado, e a gente levava para a obra esse quadro pronto. O shopping, na mesma situação do aeroporto, o shopping não pode parar, a gente trabalhava à noite no shopping fazendo a instalação e durante o dia na oficina fazendo a montagem dos quadros e ia ser feita a instalação à noite. A gente chegou a fazer 50 quadros por dia com uma dupla. Então 50 metros quadrados com uma dupla, isso sem nenhum problema e sem nenhum aborrecimento para o cliente. O resultado, que as etapas de instalação, né? Então a gente primeiro fazia a instalação do quadro inicial, depois as prumadas, ficava só as pecinhas de compensação para colocar manualmente, porque com isso a gente manteve o aspecto final
como o aspecto de uma cerâmica aderida. Então, quem olha a fachada ventilada, quem olha a fachada do New York, acha que aquilo ali é uma fachada convencional. Só que com vantagem, né? A gente não tem rejuntamento, não tem manutenção de rejuntamento. Se precisar fazer qualquer instalação aqui, a gente consegue fazer. Eu não acabei não colocando a foto na apresentação, mas a gente recentemente foi chamado para poder fazer a instalação da logo da UCI. Então a gente precisou retirar algumas peças, mas sem danificar. A mesma peça voltou para o lugar, com velocidade, sem desgaste de material, sem mudança, porque se faz isso na aderida, você quebra aquela peça, para encontrar uma outra com a mesma tonalidade, a gente tem problema, a gente sabe disso. Então, nesse caso, usando a ventilada, a gente não tem manutenção, tem um produto que tem uma garantia de 10 anos, um sistema que tem uma garantia de 10 anos, e com o mesmo aspecto após uma possível manutenção. Aqui uma outra, é um caso bem pequeno, uma obrinha lá em Niterói, que é da Tegra também. Viu? Falei que ia ter uma coisa da Tegra, te falei. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma obra importante para a gente. Assim, o engenheiro dessa obra ele foi meu primeiro engenheiro. Eu estagiei com ele, comecei com ele, e aí ele me chamou para poder fazer essa obra. Enfim, vamos lá. Todos esses pilares são pilares retangulares. Todos eles têm um acabamento com um formato diferente. Então o que a gente desenvolveu aqui? Estava no Carnaval do Rio, vendo reportagem, e aí via mostrando a estrutura do carro alegórico. E aí eu levei isso daqui para tive essa conexão com o carro alegórico. Então a gente montou os painéis, fizemos uma pré-montagem no nosso galpão e levamos para a obra. Cada pilar com um desenho diferente. Porcelanato importante, tá? Um porcelanato de 1,20 por 2,70. Então a gente tem um porcelanato de um formato grande, com uma volumetria bem peculiar. Esse aqui é o resultado. Bom, o que a gente viu aqui, o que eu tentei apresentar para vocês dentro do prazo que a gente tem de tempo, foram alguns exemplos do que a gente busca de encontrar de soluções para cada projeto do cliente, né? Como foi comentado aqui, cada obra é uma obra diferente. Então, o nosso papel é de tentar buscar essa obra mais prematuramente possível, para que dentro da solução em fachada ventilada a gente consiga solucionar o problema desse cliente. Bom, a ideia da gente é a gente entregar uma solução pronta, a gente deixar o cliente para ele se preocupar com outras atividades da construção. Fachada deixa com a gente que a gente resolve. E aí eu vou deixar aqui um desafio, né? Deixar em aberto para vocês. A gente está encerrando aqui a apresentação. Quem tiver algum exemplo que possa somar com o que eu falei aqui agora, fique à vontade também para poder apresentar, e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Carla. Tema quente. Tem uma pergunta do fundo? Pois não. Oi, bom dia. Obrigado pela palestra, foram sensacionais. Acho que vocês conseguiram materializar uma percepção que eu já estava na aula. Desculpa, teu nome e empresa? Felipe, da Tota Engenharia, consultoria de fachada. Então eu trabalho bastante com vocês na Tegra, 100% das fachadas a gente atua. Calas a gente está do ano passado, e o Bueno Neto a gente tem algumas obras. A minha percepção como consultor de fachada é que a mão de obra de pedreiro de fachada ela é bem antiga. E a gente percebe que esses pedreiros eles não querem passar essa profissão para os filhos. Seja porque as condições são bem complicadas, o pedreiro na fachada pegando sol, mexendo o saco de cimento, enfim. Existe alguma valorização desse profissional para que ele mude um pouco essa percepção? Porque isso, como o Davi bem falou, existe esse preconceito, não, foi o Matei que falou, existe esse preconceito da própria profissão, que eu vejo, né, não quero esse futuro do meu filho, ele vai fazer outra atividade. Existe agora uma valorização desse profissional, que a gente vê pedreiros tirando 10, 15, 17 mil de fachada aí, mês. Talvez não seja nem dinheiro, seja mais a valorização do profissional. Existe alguma intenção de vocês, como construtora, de valorizar esse profissional? Deixa eu direcionar primeiro para o Márcio, da Tecnofaz, aí depois vocês complementam.
Nós temos um especialista em fachada aqui, deixa ele contar pra gente como ele enxerga o teu ponto, que é super relevante, e aí vocês complementam, pode ser? Bom, senhor, eu vou contar uma história, na verdade, a história da Tecnofaz. A gente não tem, como é um sistema que não é tão difundido no mercado, a gente não tem mão de obra pronta no mercado. Então a gente trabalha com mão de obra de servente. Eu não convenço o filho do pedreiro. Eu pego um cara que não tem experiência nenhuma com obra, que não tenha medo de altura e que aceite trabalhar em fachada. E a gente ensina esse cara. Qual é o nosso poder de convencimento inicial? A gente está ensinando para ele uma profissão técnica. Eu não trabalho com pedreiro. Não é o pedreiro que vai para a nossa empresa. Nós precisamos de pessoas técnicas. Então, o primeiro poder de convencimento aí tem nesse sentido. A questão do cargo. A gente também tem uma nomenclatura onde ele se sente valorizado. Tá? Terceira função, terceiro aspecto. A gente não trabalha com tarefa. Então, a gente vai meio que na contramão do sistema tradicional. Eu não trabalho com tarefa, porque eu já trabalhei com estrutura em concreto armado no passado e eu sei o que é a tarefa. As possibilidades e a probabilidade de erros é muito grande. E na fachada ventilada a gente trabalha com precisão, a gente trabalha com milímetro, assim como a esquadria. Então a gente trabalha com a valorização do colaborador e o resultado dessa valorização, desse empenho, é dividido a cada quadrimestre com a divisão dos lucros. Então a cada 4 meses eu faço uma live com todos os meus colaboradores. Eu paro meus canteiros, a gente aluga projetores e aí eu converso com eles explicando o que aconteceu nos 4 meses e aí a valorização está ali. Eles sabem que eles têm que trabalhar 4 meses para receberem pela tarefa realizada durante esses 4 meses. É uma avaliação de débitos e créditos. Quanto que a empresa gastou e quanto a empresa recebeu. Se teve resultado, a gente divide o resultado com o colaborador. E aí vou aproveitar, me estender um pouquinho mais aqui, pegar um pouquinho do gancho da questão da nomenclatura do cargo, que é a revista. Eu tive um outro exemplo também de que o colaborador não sabe quanto é que ele ganha. A gente tinha uma obra em Bento Gonçalves, e aí eu fui lá e os colaboradores me receberam e com questionamentos sobre ganhar pouco e salários e tal, e dúvidas se continuariam, né? Porque os caras saem do Rio de Janeiro, vão lá para Porto Alegre, de Porto Alegre tem que subir para Bento Gonçalves, e aí eu perguntei para eles se sabiam quanto é que eles ganhavam. E eles não sabiam. Eu peguei uma mesa de madeira, peguei papel e caneta e mostrei para eles, o profissional ganha X, tem um adicional disso, tem mais aquilo, tem mais a participação, tem mais a passagem aérea que a gente paga, que se o cara não quiser voltar para o Rio durante os meses, ele pode ficar lá e vai continuar ganhando. O resumo, no final, todo mundo saiu feliz e um falou assim, eu nem vou para casa mais, porque eu não tenho família lá, vou ficar por aqui, no final do ano levo ainda mais um 15º salário, porque o 14º ele já tem fracionado durante o ano. Então assim, é importante que a gente converse com nossos colaboradores, que a gente explique para eles o que eles têm o que eles ganham efetivamente e não para por aí. A gente está num projeto piloto onde o start foi porque um colaborador com um problema financeiro veio pedir para fazer um empréstimo. E aí eu falei, cara, eu não faço empréstimo e tal, mas o que está vendo? Ele, não, me enrolei e tal. Eu falei, mas tá, qual é o seu custo mensal, você sabe? Ele, não, eu não sei, aí eu não sei nem quanto é que eu ganho. Aí o cara não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Então a gente está num projeto piloto, tem 2 colaboradores que a gente dividiu com eles quais são as plataformas que a gente usa para controle de contas, para ver se o cara consegue, se eles conseguem se organizar. Então nosso papel também meio que organizar a vida financeira do cara, porque isso reverte para a gente. Um colaborador, no nosso caso, que a gente trabalha com obras sempre com deslocamento, o colaborador está a 600 quilômetros da família e com problema financeiro ele vai produzir menos. Então se a gente não sabe ali pegar esse cara e ensinar a ele como ele economizar, e a gente tem vários casos interessantes, do cara que saiu de Manaus, veio para São Paulo, o cara comprou um apartamento em 2 anos. A
gente fica super feliz, vê o cara que tem família, tem filhos e compra. E com a nossa ajuda, o nosso apoio de ir lá e dar orientação. Então, tem esse aspecto, acho que tem que valorizar sim na função, tem que valorizar financeiramente, mas não na tarefa. A gente tem outros meios para se valorizar, para que a gente não perca qualidade do serviço, e tem que ensinar ele o que ele está ganhando e o que ele pode gastar. Acho que é importante esse essa viés educação. de não tarefa já é um viés mais industrial, né? Vamos esclarecer aqui que a atividade dele é mais industrial, mas muito bacana. Tá? Olá, tudo bem, gente? Márcio, parabéns pela palestra, gostei muito e fiquei impressionado com os cases que você mostrou, né, no Brasil aí. E eu sempre fui entusiasta de inovação, principalmente em fachada. Eu acho que tem tudo a ver com o tema, mas eu queria que você agora explorasse um pouco mais. Na sua visão, né, as principais diferenças de uma fachada moldada em loco, em questão de mão de obra, para uma fachada não aderida, questão de prazo, números assim que você tem, e questão também de quantidade de pessoas, né, que é o tema do evento hoje. Sim. É uma solução que é muito pertinente dentro do que foi falado hoje no Conexões. A gente tem um número médio de uma redução de 20% a 25% da quantidade de mão de obra dentro de um canteiro com fachada ventilada. Só que ainda vai um pouco além disso. A gente consegue uma previsibilidade muito maior, porque o processo é um processo que não depende de como que está a subestrutura. Nos dias de chuva a gente consegue retornar ao trabalho, até mesmo durante aquele dia da chuva, a gente consegue retornar imediatamente. Então a gente tem no prazo final de obra, a gente tem um acréscimo muito menor do que tem com o sistema aderido. Perfeito. Fiquei também interessado, como é que acha a Tecnofaz, assim, site, rede social, porque eu também estou no ramo e eu quero me especializar mais ainda nesse tema. Bom, nós temos 3 canais. Temos o canal direto, que é a Porto Belo, que é o nosso parceiro comercial. Então, todas as obras onde tem porcelanato Porto Belo, a gente já está presente. Perfeito. O outro canal é via site, né, o tecnofaz.com.br, e a gente pode procurar também pelas redes sociais como Tecnofaz BR, e agora tem o Tecnofaz CO, que é a nossa unidade da Colômbia. Beleza, obrigado. Tá bom, obrigado.